O mundo humano está devastado pelos contínuos ataques de bestas demoníacas. A civilização está à beira do colapso, e a extinção da humanidade está próxima. Louis, um explorador, defende uma mulher e seu filho de uma besta demoníaca. No entanto, ele não tem o poder para fazê-lo e sofre ferimentos graves. De repente, ele é resgatado por Elt, um guerreiro de elite, que mata a besta justo quando ela está prestes a devorar Louis. Em outro lugar, Kalia, outra guerreira de elite, contém um pequeno grupo de bestas demoníacas. Com a ameaça dos monstros amplamente suprimida, Fial, um mago, apaga as chamas que queimam sobre a cidade invocando chuva e vento. A cidade se alegra ao ser salva mais uma vez pelo Partido da Salvação, assim chamado porque o Exército da Salvação já estava ocupado. Embora Louis devesse se sentir feliz por a cidade ter sido salva, ele não sente nada além de amargo ressentimento. Louis faz parte do Partido da Salvação, um grupo famoso por salvar qualquer pessoa e qualquer lugar que encontram. Suas fileiras são compostas por guerreiros de elite e um Aruen de elite. Louis, por outro lado, é um explorador sem destaque. A cidade agradece ao partido, e eles continuam sua jornada. Depois de caminhar por algumas horas e com o sol prestes a se pôr, Louis sugere que acampem. Elt concorda alegremente, embora Kalia lance um olhar desagradável para Louis. Enquanto os outros se aglomeram em torno de uma fogueira, Louis se isola atrás de uma árvore próxima. Kalia marcha até ele, claramente parecendo querer algum problema. Embora Louis esteja apenas tentando descansar um pouco, Kalia o chuta no estômago e ordena que ele vá patrulhar. Louis tosse e geme algo baixinho. As orelhas de Kalia captam isso. Ela o agarra pela garganta e tenta provocá-lo para que ele diga isso na cara dela. Feio chega e convence Kalia a soltar Louis. Ela não o fez por bondade. Ela apenas ficaria preocupada se seu explorador ficasse incapacitado e incapaz de cumprir seus deveres. Louis contém sua raiva arranhando a terra. Kalia e Feil voltam para a fogueira, enquanto Louis permanece perto de sua árvore. Mais tarde, Ariwa encontra Louis vigiando. Ela está preocupada que ele não esteja fazendo nenhuma pausa, mas Louis está acostumado às longas e duras condições exigidas de um explorador. Ariwan se abstém de dizer mais nada, mas ela lhe dá alguns doces para ajudá-lo a passar a longa noite. Ela volta ao acampamento e diz a ele para não se esforçar demais. Mais uma vez, Louis está sozinho. Ele sabe muito bem que tem pouco valor em um grupo formado por pessoas tão incríveis. Mas tão grande era seu desejo de viajar com sua amiga de infância, Ariwan, que ele aguenta o ambiente hostil de qualquer maneira. De repente, uma figura envolta em sombras pergunta a Louis quanto tempo ele pretende continuar sua jornada assim. A misteriosa figura o tranquiliza dizendo que não lhe fará mal. Apesar da visão superior no escuro de Louis, ele não consegue ver quem é a figura. A figura promete a Louis uma oportunidade de ouro para refazer sua vida, e depende totalmente dele se ele quer aproveitar essa chance ou não. Louis pensa em sua jornada até agora. O Partido da Salvação está em uma missão para salvar o mundo. Ele não possui a mesma ambição que eles, nem tem o mesmo poder que eles. Ele está muito consciente de sua própria fraqueza, e sabe que todos, exceto Ariwan, o veem como uma decepção ambulante. Com as probabilidades fortemente contra ele, Louis concorda com o acordo da figura sombria. A misteriosa figura sorri e dá as boas-vindas a Louis. Ele o joga em um vórtice giratório de espaço-tempo para refazer sua vida. Na capital de Gelius, Louis acorda com uma voz familiar. Louis se reúne com Richard, um homem que deveria estar morto. Richard não gosta de ouvir que está morto, então ele dá um tapa na cabeça de Louis. Richard é um alcoólatra violento e de mau caráter, mas parece ter um lado gentil por Louis. No entanto, para o conhecimento de Louis, Richard deveria ter morrido horrivelmente anos atrás. Louis pede desculpas pelo seu ataque de raiva e afirma que apenas adormeceu. Richard levanta uma sobrancelha, mas deixa o assunto de lado por enquanto. Ele diz a Louis para lavar o rosto. Ele tem um trabalho para ele. Enquanto Louis vai ao banheiro para se refrescar, ele percebe que a figura sombria está dizendo a verdade. Ele foi enviado de volta no tempo para o período em que ainda estava desenvolvendo seu talento como aventureiro. Louis foi enviado de volta 10 anos no passado. No entanto,
Isso é antes de sua afiliação com o sindicato, o que significa que ele está preso fazendo subcontratos de Richard que ninguém mais quer fazer. Seu trabalho hoje é rastrear uma grande besta demoníaca que Richard foi encarregado de subjugar. Enquanto vasculha a floresta, Louis encontra um pequeno conjunto de pegadas e ele tem uma súbita percepção. O fato de ele ainda estar preso fazendo trabalhos estranhos para Richard deve significar que aquela certa pessoa está por perto. Louis atravessa a floresta em alta velocidade e entra em uma pequena clareira, onde vê uma jovem Kaleya lutando contra um porco selvagem gigante. Ela é a mulher que mais o odeia. No entanto, quanto mais Louis observa Kaleya lutar, mais ele vê como ela é inepta e inexperiente. Isso deveria ser o momento em que ela começou sua lenda, mas ela está claramente sendo empurrada para trás pelo javali. Ele acha difícil acreditar que essa garota é a mesma Kaleya Bardic que ele odeia e detesta. Kaleya desvia um dos ataques do javali, mas fica perigosamente desequilibrada. Incapaz de ficar parado, Louis pula e vem em seu resgate. Ele pousa bem em cima da cabeça do javali e crava duas adagas profundamente em sua carne. Graças ao conhecimento de Louis sobre o futuro, ele sabe que a testa é o ponto fraco do javali demoníaco. Kaleya grita com ele por interferir, mas Louis diz a ela para calar a boca e ficar quieta, dada a fraqueza que ele vê nela. Ele entrega uma de suas espadas a ela e diz a ela para terminar o trabalho. Ele não precisa dizer duas vezes, mas Kaleya ainda tem um osso a escolher com ele depois que ela terminar com o javali. Baseado em seu conhecimento e experiência, Louis instrui Kaleya a mirar no queixo da besta demoníaca em vez da espinha, como ela pretendia anteriormente. Kaleya acha difícil acreditar em Louis, pois o javali demoníaco é supostamente um novo tipo de besta, e ele parece desgrenhado e suspeito para ela. Annoyed por seu raciocínio, Louis decide se retirar. Ele comenta casualmente que o javali demoníaco já se recuperou graças ao tempo que eles perderam discutindo sobre seu ponto fraco. Percebendo que não tem chance sozinha, Kaleya engole seu orgulho e pede a ajuda de Louis. Louis não pode acreditar que a famosa Kaleya, tão distante, está pedindo sua ajuda. Louis diz a ela que os pontos fracos do javali demoníaco são suas presas enormes que protegem sua testa, enquanto sua pele externa é quase impenetrável usando meios normais. Por isso, Kaleya deveria mirar no queixo. O pescoço do javali é frágil, e até mesmo uma espada de ferro comum pode perfurá-lo. Kaleya pergunta como. Ela propõe que ela deveria fazer isso, e ela instrui ela a atacar quando o javali levantar a cabeça para esmagá-la. Kaleya acha isso um pedido completamente irracional, mas Louis confia que ela pode conseguir. Ela pergunta a ele porque ele confia nela sem nenhuma base sólida, mas ele tem uma. Embora ele a despreze absolutamente, ela ainda é Kaleya Bardic e seu poder é real. Um silêncio paira sobre eles por um momento antes de Kaleya encontrar sua determinação. Com sua confiança restabelecida, Kaleya se vira para enfrentar sua presa e diz a Louis para apenas sentar e assistir. Kaleya olha para o javali demoníaco enquanto ele avança em sua direção. Kaleya não se orgulha de seu nome Bardic. Os Bardics já foram uma família nobre muito respeitada, mas depois de falharem em chegar a tempo durante a Grande Guerra, seu prestígio caiu para o nível da classe noturna. Kaleya lutou e combateu o estigma em torno do nome de sua família enquanto crescia. A falha e o perdedor, eles a chamavam. Toda a existência de Kaleya ficou cansada do prestígio caído de sua família, e ela não conseguia escapar dele. Mesmo quando ela se juntou aos Cavaleiros Reais, ela odiava como estava presa ao nome de sua família. Usando o conhecimento que Louis lhe deu, Kaleya corta o queixo do javali demoníaco exatamente quando ele levanta a cabeça para atacar. Kaleya brilha de orgulho. Ela provou sua força, e Louis é a primeira testemunha ocular do início de sua lenda. No entanto, quando ela se vira, esperando encontrar o olhar de Lucy, ele não está em lugar nenhum. Seu orgulho derrete, deixando apenas amargura e ressentimento. O ser escuro e enigmático conhecido como Carregador observa curiosamente como Louis está vivendo sua segunda vida. Louis passa pela orfanato onde ele e Arwen foram criados. Suas velhas paredes e telhado de telha
emitem uma sensação nostálgica. A antiga diretora de Louis, Ninsu, fica surpresa ao vê-lo novamente. E ela pergunta brincando se ele voltou aqui para chorar. Louis pede para ver Arwen, mas Ninsu diz a ele que ela já deixou o orfanato depois de ser adotada pela Igreja Santa. Ela entrega a ele uma carta de Arwen endereçada a ele, para que ele não fique de mãos vazias. Arwen sempre foi gentil, uma garota compassiva. Louis sabe que da próxima vez que ele ver Arwen é quando eles se encontrarem na Festa da Salvação. No entanto, neste ritmo, as coisas vão se desenrolar exatamente da mesma maneira. Arwen vai se apaixonar por Elt, e Louis ficará preso na cadeira de chifre. Ele resolve ter sucesso como um aventureiro e conquistar Arwen antes que esse tempo chegue. Louis vai para a guilde, e o bartender diz a ele que ele tem um convidado esperando por ele. Para sua surpresa, a pessoa que o bartender estava referindo-se não era outro senão Kaalia. Louis nervosamente a parabeniza por derrotar o javali demoníaco. Kaalia conta que sua façanha causou bastante alvoroço, já que ninguém esperava um Bardic derrubar uma besta demoníaca. Mais importante, no entanto, ela está com raiva e por sair no meio da floresta. Kaalia pergunta a Louis seu nome e pergunta por que ele a ajudou. Louis não quer mais lidar com ela, então ele responde que era apenas seu dever como homem salvar uma donzela em perigo. Aparentemente, esta foi a resposta errada. Kaalia se levanta e exige que o mestre da guilda organize um duelo entre ela e Louis, alegando que sua honra foi insultada. Louis realmente quis dizer o que disse como um elogio, mas Kaalia conseguiu induzi-lo a duelar com ela. De qualquer maneira, o mestre da guilda, que se revela ser Richard, sanciona o duelo no meio do bar. Se Louis vencer, então Kaalia perdoará suas transgressões. No entanto, se Kaalia vencer, então Louis trabalhará sob ela. Este é o pior resultado possível para Louis. Richard balança o braço para baixo, sinalizando o início do duelo. Os duelos de bar são simples. Quem desenha primeiro sangue é o vencedor, uma medida destinada a garantir que ninguém morra. No entanto, os golpes de Kaalia são afiados, precisos e deliberados. Todos os seus ataques são feitos com a intenção de matar. Louis é um escoteiro veterano, mas não é páreo para um prodígio da espada como Kaalia. Mesmo assim, Louis se recusa a perder. Ele quer mudar seu destino. Louis consegue parar os ataques ferozes de Kaalia. Ele observou sua espada há 10 anos, e ele a conhece melhor do que ninguém. Crucialmente, a Kaalia que ele está lutando agora ainda é jovem e incompleta, o que significa que ela está cheia de aberturas. Louis consegue quebrar a guarda de Kaalia, deixando-a aberta para um ataque. Kaalia consegue se recuperar a tempo, e eles se atacam simultaneamente. No entanto, a batalha é decidida quando a espada de Kaalia atinge a poucos centímetros da garganta de Louis. Ele perdeu. Kaalia guarda sua espada e sai, com a intenção de discutir os termos de seu acordo. Mais tarde, Louis bebe o sentimento de derrota, mas Richard está genuinamente impressionado. Que Louis parece ter melhorado quase da noite para o dia. Ele tem mais um trabalho para Louis fazer, e ele promete que não é nada estranho. Para a surpresa de Richard, Louis está aberto ao trabalho. Como ele espera que isso abra oportunidades para ele assumir pedidos melhores. É como se Louis fosse uma pessoa completamente diferente. Louis pergunta a Richard qual é o trabalho, e eles discutem o assunto em outro lugar. No dia seguinte, Louis está em uma carruagem com Kaalia, que foi designada para acompanhá-lo. Ela explica que está sendo disciplinada. A missão de Louis parece simples o suficiente. Ele deve entregar uma carta lacrada para o Forte Corrida, localizado perto da fronteira oeste. Eles são expressamente proibidos de verificar o conteúdo da carta. Kaalia está sendo punida por ir atrás da guerra demoníaca sozinha. Quando perguntada por que ela fez algo tão imprudente para começar, ela conta a desgraça de sua família, os Bardics, e como
Ela quer recuperar sua glória perdida. Tudo o que ela faz pelo bem de sua família. Louis fica surpreso que Kaalia realmente tenha sentimentos como um ser humano normal. Kaalia se levanta e pergunta com raiva por que Louis parece guardar algum tipo de rancor contra ela. Com base em como ele tem sido hostil com ela. Ela taticamente lembra a ele a diferença suas classes sociais, levando o cocheiro a pedir-lhe que se cale. De repente, Kaalia ouve o som de flechas sendo soltas. Ela avisa Louis para se abaixar enquanto uma chuva de flechas cai sobre sua carruagem. É uma emboscada. O carregador observa Louis ajudando Kaalia contra o javali demoníaco. Ele pondera o que Louis deve ter sentido. Era ódio ardente por como ela o maltratou, ou um sentimento de respeito por sua força. Os invasores montados inspecionam os resultados de emboscada, e eles consideram impossível que alguém tenha sobrevivido a ela. 2 homens entram na carruagem, procurando um manual de operação. Um deles teme que isso possa ser uma armadilha, dado o quão levemente defendido tal documento valioso estava. Louis ataca um dos homens por trás e assassina-o. Antes que o segundo homem possa reagir, Kaalia também o mata. 2 homens do lado de fora, de guarda, ouvem a pequena confusão. Quando um deles estica a cabeça para verificar seus camaradas, ele também é morto. Quando o último sobrevivente vê a cabeça de seu amigo sendo jogada para fora como uma bola de futebol murcha, ele foge. Louis inspeciona os corpos mortos e descobre um anel com um brasão bastante familiar. Antes que ele possa tentar lembrar o que o brasão simboliza, Kaalia o chama para montar um cavalo. Kaalia lamenta a má segurança de seu país por permitir que bandidos vagueiem livremente. Ela também está particularmente interessada em como Louis se moveu rapidamente, e ela comenta que ele é bem adequado para operações de assassinato. Louis atribui isso à sua predisposição a evitar confrontos frontais. Louis muda de assunto e pede a Kaalia que acelere o cavalo antes que os reforços inimigos cheguem. Eventualmente, eles chegam ao Forte Corridan e são rapidamente levados para dentro. A personalidade de Kaalia muda repentinamente, e ela parece visivelmente nervosa e tensa. Ela adverte Louis para não agir rude ou desrespeitoso. Quando ela vê que a carta que eles estão carregando está coberta de fuligem e sangue seco, ela faz o possível para limpá-la. Louis não entende do que ela está tão nervosa. A razão logo fica aparente quando as portas se abrem e o pai de Kaalia, Barbara Bartik, entra. Bárbara lembra Kaalia de não chamá-la de pai enquanto estão em público. Ele olha desfavoravelmente para Louis, que Kaalia afirma ser seu servo. Bárbara comenta que ela escolheu um servo adequado, já que ambos são inúteis e indesejados. Louis não se importa de ser insultado, mas ele se ofende muito com o pai insultando a própria filha. Kaalia defende Louis, alegando que a carta que eles foram enviados para entregar não teria sido segura sem a ajuda dele. Bárbara recebe a carta, suspira e a rasga na frente dela. O documento era falso desde o início. Toda a missão foi apenas um meio de punir Kaalia por quebrar a cadeia de comando da Ordem dos Cavaleiros e entrar na floresta sozinha. Ela conta como foram atacados por bandidos e pergunta se seu pai sabia disso. Bárbara não responde e simplesmente diz a ela para não manchar mais o nome da família e fazer o que ele diz. Kaalia sempre soube que era um olho negro para seu pai, que sempre esperou um herdeiro homem para suceder a família. Incapaz de dizer uma palavra, Kaalia permanece completamente imóvel, com a cabeça baixa. No entanto, Louis de repente se levanta, e Bárbara interpreta isso como um servo defendendo seu mestre. Isso não é algo que Bárbara está disposto a ignorar. Ele ordena que Louis se ajoelhe novamente, ameaçando puni-lo severamente caso contrário. Louis permanece de pé, não por Kaalia ou por outra pessoa, mas por si mesmo. Louis fala sobre uma certa mulher arrogante que ele absolutamente despreza, mas mesmo assim ele tem respeito pela brilhante habilidade de esgrima de Kaalia. Bárbara fez de si mesmo um inimigo aos olhos de Louis e arruinou qualquer semelhança de respeito que ele já teve por ele. Bárbara pergunta a Louis se ele terminou com seu monólogo dramático e ordena que seus guardas o prendam. Louis está quase pronto para aceitar sua morte de herói, mas em vez disso, Kaalia acerta um golpe inconsciente e pede aos guardas que o levem para a prisão. No entanto,
Bárbara não pretendia prender Louis, mas sim executá-lo. Kaalia se prostra e implora por clemência, alegando que Louis é seu precioso servo. Bárbara pergunta o que Kaalia poderia oferecer, já que ela dificilmente pode usar o vínculo pai-filha como moeda de troca. Após um acordo desconhecido, Bárbara aceita o pedido de Kaalia, mas ainda ordena que Louis seja submetido a alguns açoites severos. Kaalia assiste enquanto Louis é chicoteado até a morte. Ela o repreende por arriscar sua vida por uma coisa tão tola. Ela diz a ele para usar um cavalo nos estábulos para voltar para casa, enquanto ela permanece com seu pai. Ela foi reatribuída para a linha de frente da guerra, onde é muito mais provável que morra. Ela espera que Louis fique bem de saúde, pois esta é a última vez que eles se verão. Louis está muito fraco para dizer qualquer coisa em resposta, mas está confuso quando Kaalia diz que este é o último encontro deles. Kaalia caminha pelos corredores da masmorra, resoluta em sua decisão e confiante de que não terá nenhum arrependimento. Ao passar por seu pai, os detalhes de seu acordo são revelados. Kaalia renunciará ao seu cavaleirismo e voltará para sua cidade natal, nunca mais pisando no campo de batalha. O portador olha para o mundo de onde Louis foi retirado. Desde então, ele mergulhou em uma devastadora guerra religiosa entre a velha religião e a nova religião, com efeitos de longo alcance que devem ser sentidos séculos depois. Em seguida, ele olha para Louis, que foi chicoteado até a morte depois de tentar defender a honra de Kaalia. Ele sussurra em seu ouvido, perguntando se ele está bem com as coisas como estão. Louis retorna a Galiast e entrega sua missão no sindicato. Richard o parabeniza por um trabalho bem feito. Louis se sente um idiota por pensar que a missão seria tão simples. Ele pede que a recompensa seja enviada para Kaalia no forte, mas Richard revela que Kaalia renunciou ao seu cavaleirismo e foi enviada de volta ao território de sua família. Louis percebe que Kaalia mentiu para ele por razões que ele não conhece. O que ele sabe é que ele voltou para a cidade como um idiota. Ele de repente se levanta e declara que vai preparar algum dinheiro para fazer um pedido. Richard não se importa, desde que Louis consiga encontrar uma recompensa suficiente. Louis quer contratar Richard para destruir um grupo de bandidos assassinos escondidos no noroeste. Richard não sabe por que ele faria tal pedido, então Louis conta a ele algo que ele não deveria saber. Richard imediatamente saca sua espada e ataca, e Louis salva seu pescoço por pouco. Louis não tem poder, sabedoria ou influência. Sua maior arma são as experiências que ele já passou nesta era. Richard pergunta quanto ele sabe. Louis conta a queda da família Bardic. Eles caíram em desgraça depois de não aparecerem a tempo em um ponto de encontro, mas foi porque o chefe da família morreu repentinamente no caminho. Eles foram emboscados por alguns inimigos políticos que pareciam ter conhecimento íntimo dos movimentos da família Bardic e da localização do chefe. Richard parece ter tido algo a ver com isso. Louis só quer que Richard acerte os bandidos com força e rapidez, o suficiente para fazer os homens de Barber aparecerem. Richard sabe que Louis sabe muito mais do que deveria, então ele concorda em aceitar seus pedidos. No entanto, ele lembra que ele deve preparar uma recompensa adequada. Louis passa pelo orfanato para ver Ninzu, que conta a ele sobre alguns relatos de ataques de bandidos. Ela dá uma olhada em Louis e pode dizer que ele não veio aqui para fofocar. Louis pergunta a Ninzu se ela tem alguma conexão em Cidade Leste, mas ela se recusa a responder devido à política do orfanato. Ela também se recusa a ajudá-lo de qualquer maneira, mas sua atitude muda quando Louis mostra um anel bastante familiar. O anel carrega um brasão usado por adoradores da antiga religião, e ele o arrancou do capitão de bandidos que o atacou enquanto ele e Kaalia estavam a caminho de entregar a falsa carta. Louis ameaça levar essa informação para a guilda, o que poderia desencadear uma caça às bruxas prematura para aqueles que adoram a antiga religião. Louis sabe que Ninzu é uma dessas adoradoras, embora ela não admita. Ninzu cede e concorda em ouvir Louis. Louis pede um guia de transporte para a Cidade Leste, bem como cidadania para 2. Ele também quer que Kaalia seja transferida junto com ele. Em troca, ele descartará ou devolverá o anel a Ninzu. Ninzu concorda com seus termos. Naquela noite, Louis trata toda a guilda com tanto álcool e comida quanto seus estômagos podem suportar.
Seus amigos perguntam a ele qual é a razão para a súbita celebração, e Louis compartilha que encontrou um bom trabalho e promete contatá-los na próxima lua cheia. Na próxima lua cheia, Louis faz seu movimento. Ele traz alguns aventureiros ávidos e oportunistas para invadir a mansão Bardic, cujos guardas estão, sem dúvida, ocupados lidando com os bandidos que Richard provocou. Os outros aventureiros estão, no entanto, preocupados que não conseguirão escapar na escuridão, mas Louis os tranquiliza dizendo que sua visão noturna é confiável. Eles entrarão e sairão tão rápido quanto um fantástico senhor raposa. Enquanto isso, Kalia permanece entediada dentro da mansão de sua família. A qualquer momento, seu pai a casará com outra família nobre, encerrando efetivamente sua carreira militar. Seus pensamentos vagam para Louis, e ela se pergunta o que ele está fazendo agora. Ela acha estranho que ele parecesse saber coisas que nenhuma outra pessoa deveria, e ela admira como ele enfrentou seu pai. Ela ainda o considera um tolo, mas não tão ruim assim. Ela se pergunta se bárbaro ou tolo lhe cai melhor como título, e Louis diz que prefere tolo. Ela olha para cima e vê Louis, com a lua cheia às suas costas. Louis oferece a mão a Kalia para resgatá-la, mas Kalia teimosamente se recusa a sair, afirmando que já fez sua escolha de permanecer ali. Louis a chama de egoísta. Ela egoisticamente salvou sua vida, egoisticamente renunciou ao seu cavalheirismo e egoisticamente decidiu se trancar. É por isso que Louis decidiu egoisticamente levá-la embora. Kalia se permite ser levada embora. Louis aponta para a carruagem de fuga, mas tem dificuldade em descobrir como chamar Kalia. Kalia diz a ele para simplesmente chamá-la pelo nome dela. Kalia pergunta a Louis se ele é aliado dela, e ele responde, claro. Louis a leva de volta para seus associados, que já terminaram de roubar a mansão da maioria de seus valores. Louis retorna à mansão para uma segunda varredura, entra em uma ala escondida e sobe uma escada em espiral para uma sala separada. Dentro está uma espada brilhante que eventualmente foi dada a Held em seu mundo anterior. Ao pegar a lâmina para si mesmo, ele removeu uma peça vital da jornada de Held como herói. Louis retorna à carruagem e conta a Kalia sobre seus planos de realocá-los para Galiva, a cidade autônoma e autogovernada a leste. Lá, eles estarão seguros fora do alcance de Bárbara. Louis quer partir imediatamente, mas Kalia aponta o perigo envolvido em seu plano. Se ela desaparecer, a suspeita naturalmente recairá sobre ele. Louis promete alcançá-la em breve, alegando que ainda tem algumas dívidas pendentes a resolver. Seu verdadeiro motivo é que ele ainda precisa pegar Arwen. É aqui que ele se separa de Kalia. Kalia recusa sua recusa. Ela agarra o braço de Louis e o arrasta para a carruagem. Ela ameaça voltar para a mansão e denunciar suas ações às autoridades. Ela pode perceber que Louis está planejando outra coisa e ela quer participar. Ela ameaça esmagar Louis se ele alguma vez a trair. Ela pergunta a ele novamente, "Você é meu aliado?" Louis responde, "Sim." Louis provavelmente pode consertá-la, mas seja lá o que estiver errado com ela, é mais quente. Este é o pior resultado possível. O narrador observa Louis forjando um novo caminho para si mesmo, mas observa que o passado não pode ser facilmente esquecido. Fial e Held, duas figuras-chave em sua história, ainda não apareceram. O conflito com eles é inevitável. O narrador olha para o futuro, latente de sangue e carnificina. Louis e Kalia chegam a Galuva, liderados por sua guia, Anne, carregando um grande barril cheio de suprimentos. Enquanto ela os leva desajeitadamente para a guilda, Kalia se pergunta se ficará bem. O principal problema de Louis é como enganar Kalia para que ela fique em Galuva para que ele possa se afastar dela. Infelizmente para ele, não será fácil. Kalia é mais inteligente e perspicaz do que ela inicialmente deixou transparecer. Anne os leva para a Guilda do Comércio Galgande, uma estrutura maciça que supera sua humilde guilda natal. Anne explica que a guilda é bem conectada e muito influente dentro da cidade. Quando Anne se refere a Louis como um herói, ele se considera nada disso. Anne explica que Ninzu disse a ela que Louis resgatou Kalia e a varreu de seus pés. Louis agora sabe quem culpar. Quando entram na guilda, Louis congela no lugar. Ele está cara a cara com a grande maga, Fial.
Fial não gosta de como Louis parece estar olhando para ela. Não muito tempo depois, outro rosto familiar reaparece, Elt, o futuro herói do mundo e o homem que Louis considera seu inimigo. Kalia pergunta a Louis se ele está familiarizado com eles, e ele nega com a cabeça, alegando que apenas ficou surpreso com o formulário de solicitação na mão de Fial. Fial sente que está sendo menosprezada por enviar uma solicitação, e ela confronta Louis com raiva. Louis zomba dela por usar papel de alta qualidade para algo tão simples quanto um formulário de solicitação, o que só uma rica senhora desinformada faria. Ele arranca o formulário de solicitação de sua mão e o lê, mas El de repente agarra seu braço. Elt reconhece que Fial pode ser um pouco desinformada, mas ainda assim não há razão para ele zombar deles. Ele exige o formulário de solicitação de volta e o ar fica tenso. Louis sacude o braço e se recusa a devolver o formulário. Afinal, é um pedido, e ele se oferece para aceitá-lo com algumas condições. Após alguma deliberação, eles concordam em ouvir os termos de Louis. Sem que eles saibam, Louis está cheio de ódio. El tirou tudo dele em sua vida passada, e agora ele vai fazer o mesmo. Os quatro revisam os termos da solicitação de Fial. Ela pede que Louis e Kalia a escoltem até uma pequena península onde fica um templo subterrâneo da antiga religião. Eles também devem ajudá-los na investigação. Em segundo lugar, Fial exige que eles entreguem todos os artefatos que encontrarem durante a investigação. Louis rapidamente concorda com seus termos, e agora é a sua vez de definir suas condições. Primeiro, ele quer que o pagamento seja feito antecipadamente, e segundo, ele quer que Fial preste um juramento mágico. Ele quer garantir que ela não possa lhe fazer nenhum mal. Antes que ela possa responder, Elt exclama que as condições de Louis são desnecessariamente extremas. Um juramento mágico é um poderoso feitiço que vincula a vontade de um mágico aos seus termos. Louis diz a Elt para calar a boca, argumentando que está arriscando sua vida nesse pedido perigoso. Surpreendentemente, Fial apoia Louis. Ela reconhece que o acordo seria injusto caso contrário. Isso leva Elt a se juntar à missão de escolta também, e Louis relutantemente deixa que ele faça o que quiser. Isso tudo está de acordo com o plano de Louis. Louis sabia que Elt iria junto se ele impusesse uma condição tão pesada. Todos concordam em se encontrar cedo na manhã seguinte. Fial dá a Louis o pagamento inicial e realiza o juramento mágico como combinado. Enquanto Louis compra alguns equipamentos, Kalia e Anne discutem o tipo de pessoa que Louis parece ser. Na opinião de Anne, os heróis devem ter maneiras de pensar que as pessoas normais não conseguiriam entender. Kalia pergunta a Louis se ele comprou algo útil. Ele mostra a ela suas novas facas e um adesivo líquido especial. Kalia apenas ri dele. Kalia pergunta se Anne vai acompanhá-los. Mas como Anne não tem nenhuma habilidade de combate própria, ela vai passar seu dia de folga visitando seus outros parceiros comerciais. Depois de esperar alguns minutos, Fial e Elt chegam. Os quatro embarcam em uma carruagem e seguem em direção à península. Louis, estando em uma carruagem com todos os seus companheiros, é lembrado de uma má memória. Após uma longa jornada, eles chegam às ruínas do culto do brasão. Com Fial liderando o caminho, eles atravessam as estátuas em ruínas e os degraus de mármore rachados e entram no templo propriamente dito. Quando Fial coloca a mão em um lugar que ela acredita ser um atalho, a parede a suga, junto com Louis. O grupo agora está separado, com Kalia e El do lado de fora e Louis e Fial dentro da escuridão do templo. Louis, estranhamente, parece estar de bom humor. Fial acha isso bastante estranho. Ela pergunta o que ele acha que deve ser o próximo passo, o que surpreende Louis. A Fial que ele conhece é orgulhosa, confiante e segura de si. Louis decide seguir em frente. Ele pega a lanterna de Fial e lidera o caminho. Graças à sua visão superior no escuro, Louis pode atravessar qualquer lugar sem luz como se o sol estivesse brilhando alto no céu. O verdadeiro perigo são as numerosas armadilhas que Louis pode sentir por perto. Ele correu o risco de ser pego na armadilha desde o início porque queria separar Fial e Elt, mesmo que apenas temporariamente. Ele precisa criar uma divisão entre eles a qualquer chance que tiver. Louis pergunta a Fial quais são seus motivos para ir à igreja da antiga religião,
mas ela mantém seus motivos relativamente secretos. Louis sabe que ela está fazendo isso por pesquisa, então ele mostra casualmente seu apoio aos seus esforços. Fial não recebe isso bem. Louis mal a conhece para começar. Louis afirma que fez uma investigação detalhada sobre ela, comentando que ela é estudante da corte Volvert e uma entusiasta estudiosa da magia antiga e moderna. Fial parece ter um complexo sobre suas buscas mágicas, o que Louis acha estranho, dado que ela eventualmente será uma figura proeminente no futuro. Talvez seja porque o futuro ainda não aconteceu. Louis continua a bajulá-la, o que a faz perguntar se ele acha que ela terá sucesso mesmo que eles voltem com apenas um pequeno fragmento. Louis tem certeza de que ela vai conseguir, afirmando que aceitou o pedido em primeiro lugar para cuidar dela. Assim, ela se apaixona por ele. Eventualmente, eles chegam às maiores profundezas das ruínas, o objetivo final de Fial. Caleia resmunga que Louis pulou e tentou proteger Fial. Ela percebe que Louis está olhando para Fial há algum tempo. Ela pensa no momento em que ele afirmou ser aliado dela, e sente uma sensação perturbadora de ciúme e irritação borbulhando dentro dela. Elta avalia a situação e acredita que pedir ajuda seria geralmente a melhor opção. Caleia defende a ideia de seguir em frente. Acontece que Elt pensa da mesma forma, e ele concorda com ela. Caleia sabe que Louis também continuaria avançando de qualquer maneira. Elt pergunta a ela sobre a natureza exata de seu relacionamento com Louis. Ele pode dizer que Caleia vem de uma espécie de casa nobre, e ele acha estranho que ela esteja trabalhando junto com alguém que claramente não é nobre. Do jeito que ele vê, ela e Louis são amantes. Essa avaliação repentina faz Caleia congelar no lugar. Ela nem mesmo parou para considerar a possibilidade. Eles não estão juntos há muito tempo, mas ela se lembra de como seu coração disparou quando ele a resgatou da mansão. No entanto, quanto mais Caleia pensa nisso, menos ela se vê como amantes. Em vez disso, ela afirma que Louis é apenas seu aliado e nada mais. Eld diz a Caleia que tem uma impressão bastante ruim de Louis. Ele não o chamaria de vilão abertamente, mas sente algo distorcido e errado nele. Ele sabe que Fial não pode fazer nada para machucar Louis, então ele faz um voto pessoal de punir Louis se ele alguma vez sair da linha. No entanto, Caleia defende o caráter de Louis. Independentemente do que Eld pensa, Louis salvou sua vida, e se Eld deseja ser opositor de Louis, então isso significa que ele também fará um inimigo de Caleia. Enquanto isso, Fial imerge em livros e tomos antigos encontrados na antiga biblioteca. Louis exausto diz a ela para se apressar e escolher algo. Fial não vê razão para se apressar. Ela foi ensinada a ser deliberada, mas natural, o que significa que ela vai levar seu doce tempo lendo a coleção de livros. Ela, entusiasmada, se dirige a uma grande porta e se pergunta o que há atrás dela. Louis adivinha que pode ser uma capela. No entanto, ele já sabe de uma visita anterior que o que está atrás dessa porta são os restos de uma batalha entre a Igreja Santa e a Igreja do Brasão. Ele lembra de uma visita anterior de sua vida passada e como a antiga religião foi amplamente suprimida durante a Primeira Guerra Santa. Quando Fial empurra as portas, um arrepio de frio percorre a espinha de Louis. Atrás das portas estão centenas de soldados armados. Uma sacerdotisa da Igreja do Brasão os ouve entrando. Indignada por haver intrusos em sua terra sagrada, ela ordena que sejam cortados em pedaços. Louis percebe que a Guerra Santa ainda não acabou. Ela nem começou. Enquanto isso, Caleia se comprometeu totalmente a ficar do lado de Louis, mesmo que isso signifique ter que lutar contra Help. Não vendo meios pacíficos de resolver a disputa, Help saca sua espada com 2 golpes rápidos. Caleia e Help derrubam 2 homens escondidos nas sombras. Quando um deles sobrevive ao ataque, Caleia decide interrogá-lo, mas Help assume o controle. Temendo o pior, o cultista tenta consumir uma pílula de cianeto. No entanto, Help alcança a boca do cultista, agarra o comprimido e passa em um teste de persuasão DC 20 para convencê-lo a não tomá-lo. Movido pela bondade de Help, o cultista cede. Enquanto isso, a santa da Igreja do Crepúsculo, Matia, captura Caleia e Louis e continua sua confissão religiosa. Caleia, com um suspiro de resignação, clama por Help para ajudá-la. Louis, cansado do choro dela,
tenta encorajá-la a se libertar das amarras, esperando que ela possua o poder mágico para fazê-lo. No entanto, ela não é a mesma Fial que ele conhece. Esta Fial ainda é jovem, tola e carente de autoconfiança. Ela lamenta que nem mesmo Louis consiga se libertar da corda e deseja ter sido capturada com Help em vez dela. Esse é o sentimento que Louis tem tentado evitar. Louis lembra como, mesmo em sua época, Fial sempre o rejeitava e favorecia Help. Algumas coisas nunca mudam, mesmo através do tempo. Um dos soldados do Crepúsculo retorna para buscá-los para Santa, mas Louis se levanta. Ele comenta com raiva que Fial nunca muda. Mesmo assim, ele vai resgatá-la, mesmo que não seja tão elegante quanto Help. Mesmo roedores como Louis têm orgulho. Louis derrama seu adesivo líquido e empurra um braseiro, pegando fogo. O guarda, horrorizado, tenta encontrar água para apagar o fogo, mas o fogo já queimou as amarras de Louis. Louis está livre com uma vingança ardente. Ele massacra o guarda e vários outros aparecem para tentar subjugá-lo. Louis queima intensamente, mas por mais brilhantes que sejam suas chamas, ele não é um herói. O fogo eventualmente o consome, e com sua força esgotada, ele cai no chão com um sorriso no rosto. Uma Fial confusa olha para Louis, impressionada por sua súbita explosão de força e determinação. Ela pensava que ele era uma pessoa insignificante como ela. Fial vem da família Borgrad, que se orgulha de ter indivíduos excepcionais. Embora Fial tenha se esforçado ao máximo, ela viria a perceber que era extremamente medíocre. Mesmo assim, ela perseverou em seus estudos mágicos, mas era secretamente ridicularizada por seus inimigos nas sombras. Seu único conforto era Help, que lhe mostrou calor e apoio incondicional. Ele era exatamente o tipo de pessoa brilhante que ela buscava ser. Help era brilhante, carismático e atraía pessoas simplesmente por existir. Ela queria ser como ele e depender dele, mesmo que fosse apenas um pouco. Quando Fial vê Louis queimando até a morte, ela se culpa. Movida por sua explosão de resolução e determinação, Fial se obriga a tentar salvá-lo, mesmo que ele não seja o ideal dourado que ela tinha em mente. Ela se liberta das amarras e coloca as mãos no peito dele, jurando transformá-lo em ouro. Enquanto Fial tenta ressuscitar Louis, ela fica exausta magicamente. De repente, Kalia e Help chegam e dizem para ela descansar, fazendo-a sentir que seus esforços e os de Louis foram em vão. Ela preferiria a morte a ter que depender da ajuda de Help. Kalia lança a Fial a espada hereditária de sua família, que está impregnada de energia mágica. No entanto, este é o máximo de assistência que Kalia pode oferecer. No final, ainda depende dos esforços de Fial. Usando a espada como catalisador e fonte única, Fial restaura o corpo de Louis à saúde. Fial está aliviada que seu feitiço funcionou, mas ela rapidamente desmaia de exaustão. Louis recupera a consciência, mas ele poderia ter jurado que deveria ter morrido. Kalia joga uma toalha sobre ele e diz que ele deve sua vida a Fial e à espada hereditária de sua família. Matia, a santa da Igreja do Crepúsculo, interrompe sua pequena reunião feliz. Embora ela tenha aprisionado Fial e Louis, ela sabe quando respeitar os esforços de outro herói. Louis cautelosamente pede graça e perdão a Matia, e ela prontamente concede. Isso deixa Louis ainda mais suspeito de suas ações e motivos. Matia pede para falar com Louis em particular, e ela pede a todos os outros para saírem da sala. Uma vez sozinhos, Matia pede a ajuda de Louis para recuperar o que ela ama. O nome do que ela ama é Galilva. Louis agora percebe os motivos da Igreja do Crepúsculo. Galilva já foi um lugar sagrado de culto, e eles pretendem recuperá-lo à força, se necessário. Matia quer sua ajuda para capturar a cidade, e ela deixa claro que ele não tem escolha. Louis sabe disso também. Matia libera Louis, e ele retorna com seus companheiros à cidade. Quando perguntam a Louis o que ele e a santa discutiram, ele fica quieto por enquanto e guarda isso para quando eles voltarem. Ao retornar a Galilva, Louis sai sozinho durante a noite e encontra Anne, que também é membro da Igreja do Crepúsculo, não surpreendentemente, dado seus laços com Ninzu. Louis pergunta por que ela o chamou, e ela explica que seus companheiros estão se reunindo esta noite. De repente, ele ouve um forte estrondo no fundo do beco.
Louis exasperado caminha até File e pergunta o que ela está fazendo. File finge que não estava seguindo ele, mesmo que já tenha sido pega no ato. Louis se pergunta como ele deve proceder agora que File está ciente de suas ações. Annie leva Louis e File para uma reunião nas favelas e os apresenta a seus cúmplices. File está um pouco ansiosa sobre a natureza exata de sua reunião, mas Louis a abraça. É uma reunião entre ladrões e vilões com o tema Galilva. File está indignada, mas Louis revela os detalhes de seu acordo secreto com Mattia. Ele concordou em ajudar a Igreja do Crepúsculo e seus aliados a retomar a cidade. File acha todo esse empreendimento tolo e tenta advertir Louis que a Igreja do Crepúsculo está simplesmente usando ele. Louis murmura que não recebeu um pingo de amor de Deus desde que nasceu. É por isso que ele não tem problemas em ser usado pela Igreja do Crepúsculo. Ele lembra File que ela deve ter memórias de ser desprezada e ridicularizada. Louis não tem problema se File decidir não cooperar, mas ele oferece sua mão em amizade e parceria se ela quiser lutar contra a máquina. Em uma reviravolta surpreendente, File pega sua mão e Louis a recebe como sua cúmplice. File acorda na manhã seguinte, reclamando que Louis não a acordou, mesmo que ele a tenha envolvido em cooperar com o culto religioso. Louis não sabe do que ela está tão brava. Ele diz a ela para ficar e tomar café da manhã enquanto ele sai, mas File insiste em ir junto com ele, já que ela concordou em ser sua cúmplice. Louis suspira, diz a ela para colocar o capuz e segui-lo. Um grupo de soldados traz uma cúmplice e co-conspiradora da Igreja do Crepúsculo para o vice-capitão Monroe. Ele pergunta se ela foi quem ajudou alguns ladrões a escapar, mas ela se recusa a responder. Vendo que ela não estava cooperando, ele decidiu executá-la. Antes que sua espada pudesse descer, Louis e File fizeram seu movimento. Louis desviou um ataque destinado a tirar a cabeça da garota. Monroe declarou que estavam executando uma conspiradora legalmente e ameaçou prendê-lo também se ele interferisse. Louis disse brincando que o trabalho deles era muito árduo se tudo o que faziam era executar uma garota que não estava resistindo. Ele questionou por que os guardas estavam repentinamente reprimindo os moradores dos cortiços, e Monroe retrucou que não precisava de razão para limpar a sujeira dos cortiços. Louis interpretou isso para ele. Monroe estava apenas tentando avançar em sua própria posição, tentando atingir uma cota. Monroe ficou muito ofendido com isso. Para sua surpresa, o verdadeiro capitão da guarda deu um passo à frente e interveio. Para surpresa de absolutamente ninguém, Ralph era o capitão da guarda. Louis nunca tinha ouvido falar disso em sua vida passada. Monroe disse a Ralph que a garota que ele prendeu era responsável por deixar um bando de ladrões escapar. Quando Ralph perguntou a Louis por que ele parou os guardas, Louis exclamou que eles estavam prestes a cortar o braço da garota. Ralph pareceu horrorizado com isso. Ele perguntou a Monroe e aos guardas se isso era verdade, e eles disseram que sim. Ralph ordenou que a garota fosse presa, mas proibiu expressamente qualquer tipo de execução pública. Louis questionou por que Ralph e os guardas estavam operando nos cortiços, e ele revelou que recebeu um relatório de que alguém foi visto com uma tatuagem. Tatuagens são provas de que alguém cometeu crimes no passado, e essas pessoas são explicitamente proibidas de entrar em Galiba. Ralph pediu que Louis levasse este assunto a ele, mas Louis estava dolorosamente ciente do que é ser forçado a cometer crimes. Saúde não é. A dor de não poder chamar um médico mesmo quando você não consegue respirar, a dor de não poder comer. Louis já teve o suficiente disso. Ele de repente declarou que a garota capturada não era responsável por deixar nenhum ladrão escapar. Em vez disso, ele afirma ser o próprio ladrão. Isso obrigou Ralph a sacar sua espada. Uma luta parece inevitável. Ralph pergunta a Louis se ele tem certeza de que quer cruzar espadas, pois não há sentido em fazê-lo. Louis também não quer, mas se nenhum deles ceder à vontade do outro, então não há outra maneira. Ralph ordena que seus homens fiquem para trás. Ele quer que isso seja uma luta justa, 1 contra 1. Ralph e Louis se enfrentam no meio da rua, com o som de seu aço ecoando pelos becos. Ralph pede a Louis que se renda, prometendo que nenhum mal lhe acontecerá. Louis se pergunta do que diabos ele está falando. Eles nem lutaram tanto tempo assim. Louis avança para acertar o estômago de Ralph, mas Monroe o esfaqueia pelas costas.
Helf está indignado que seu vice-capitão faça algo tão covarde. Monroe argumenta que Louis admitiu abertamente ser um ladrão. Ele estava simplesmente julgando-o de acordo com a lei. Louis se recupera mais rápido do que o esperado e corta Monroe ao longo do rosto. Louis desmaia e Fayol finalmente chega. Fayol recupera Louis e o leva de volta ao esconderijo deles. Louis pergunta a Fayol por que ela está se escondendo atrás da mesa, e ela responde que gosta de um pouco de gratidão. Ela lembra a ele o quanto de problemas ela teve para resgatá-lo de uma situação tão difícil, e um pequeno agradecimento teria sido bom. Louis dá a ela o que ela quer e agradece. Fayol rasteja ao lado de sua cama e pede que ele repita. Louis geme e pede um pouco mais de descanso. No entanto, Anne entra no quarto e diz que ele não terá tempo para isso. Ela traz uma nova mensagem de Mattia. A revolução já começou. Uma pequena aldeia pegou em armas, rebelou-se contra seu senhor local e esmagou seu exército. Chegou a hora da Guerra Santa. Mattia planeja reivindicar abertamente a cidade. Fazer isso seria uma coisa ultrajante, pois a cidade nunca caiu no passado. Mattia espera que suas palavras inspirem outros na área a começar a se rebelar para pressionar as defesas da cidade. No entanto, isso significaria que muitas indústrias localizadas nas áreas de favela seriam perdidas e as funções e centros urbanos seriam paralisados. Louis concorda em fazer algo para minimizar esses efeitos, especialmente porque a própria Mattia estará vindo. Ele pede a Fayol que emprestar um pouco de sua força para usar um pouco de magia de orientação de pensamento. No entanto, ela informa ele que não pode usar a magia de orientação de pensamento, e mesmo que pudesse, ela não tem força suficiente para lutar efetivamente contra as forças de Galileva. Louis percebe que ela deve ter feito algum tipo de acordo com Elton Exchange por sua liberdade. Nesse caso, Louis passa para a segunda parte de seu plano. Na medida do possível, ele quer conquistar pacificamente o povo dos cortiços. Qualquer violência facilmente acenderia fogos nas casas facilmente combustíveis dos cortiços. Não significaria nada se eles capturassem uma Galileva arruinada e em chamas. Fayol pergunta a Louis se ele poderia possivelmente conversar e convencer o povo dos cortiços. No entanto, Louis diz a ela que as palavras não têm tanto poder. O que importa é quem disse essas palavras, e ele não tem esse peso. No entanto, é exatamente por isso que Fayol quer que seja ele. Suas palavras tocaram seu coração e acenderam seu espírito de luta. Ela se recusa a deixá-lo pensar que suas palavras não têm sentido. Fayol prometeu antes que ela faria Louis de ouro, mas se ele quiser fugir dessa situação, então ela se oferece para dar-lhe uma saída. Louis sai para encontrar os líderes de fato dos cortiços, mas eles já estão desanimados e desmoralizados, acreditando que não têm esperança de vitória. Louis simpatiza com seus sentimentos, mas pergunta a um dos anciãos como ele se sente sobre seu estado atual de vida. O velho não pode reclamar. Ele acredita que ainda consegue se virar, pois não tem outra escolha senão viver aqui até morrer. Louis entende bem sua situação. Ele está totalmente ciente de seu espírito abatido e atitude derrotista, mas é exatamente por isso que ele sabe que o ódio no coração do velho é forte o suficiente para sufocar. Louis chama o velho de santo se ele puder continuar vivendo sua vida assim. Louis lembra que havia uma vila de pescadores nas proximidades que foi arruinada quando se tornou um porto comercial densamente povoado. Louis convoca o povo dos cortiços e lembra-lhes o que foi tirado deles. Sua dignidade, seu orgulho e seus meios de subsistência foram tirados pelos governantes de Galileva. Suas aldeias e cidades natais foram pisoteadas para que a cidade pudesse prosperar. Louis coloca a culpa diretamente nos ombros daqueles que vivem dentro de seus muros. Louis os persuade a tirar algo, assim como Galileva tirou deles. O povo dos cortiços agora está obrigado a ouvir. No entanto, eles ainda se sentem fracos e impotentes. Louis diz a eles para ouvirem bem e conta a eles como as pessoas atrás dos muros zombam deles.